Agora que a gente já passou pelo nosso momento Miranda Priestly olhando de cima para baixo, apenas deitados de pantufa e pijama no nosso sofá, vamos falar sério sobre o Met Gala? Esse tema prometia muito e entregou muito pouco, né? Vamos falar a verdade. Mas bora lá, porque tem muito de psicologia da moda pra gente pensar sobre esse tema. Esse vídeo vai estar cheio de fotos e links que vão estar todos na descrição, tá? O primeiro link que a gente vai usar aqui hoje é o Fashionismo, um Instagram super interessante que deu a letra ali pra gente sobre do que seria o tema do Met Gala. Inclusive os posts estão passando aí na tela para vocês verem. Para essa edição, Anna Wintour e o time Costume Institute do Met Museum escolheram Gilded Glamour como tema, continuação do último baile, e, de costume, os co-anfitriões que abrirão os trabalhos do Red Carpet serão Blake Lively, que a gente sabe que essa sim entregou tudo, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda. E podemos esperar uma coisa: glamour, exagero e opulência. A tal era dourada americana durou um período de 30 anos no final do século XVIII, no qual os industriais e magnatas do setor mobiliário viram suas fortunas multiplicarem graças ao rápido crescimento das cidades e seu entorno. Então aqui a gente vai falar sobre uma era vitoriana. A gente esperou o quê? Uma coisa meio Bridgerton. Chegou isso pra gente? Mais ou menos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Para esse vídeo eu vou usar o livro Moda e Arte na Reinvenção do Corpo Feminino do século XIX, que é um livro super interessante e já recomendei aqui para vocês. Quando a Arte Encontra a Moda, que fala sobre o pintor chamado Watteau, que eu não sei se o nome dele se fala assim, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês. E é super interessante, ele é um grande pintor que fala sobre a moda também. Esse grande livro que eu preciso ler mais a fundo, mas a gente tem discutido ele num grupo de estudos, na verdade, um encontro com as meninas do grupo de estudos, que a gente fala sobre moda e política, que é o Declínio do Homem Público, do Richard Sennett, que provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre ele. É super interessante porque a gente já vai começar então com uma frase dele que fala o seguinte: a década mais aborrecida do vestuário feminino começou em 1840. Prestem atenção, 1840 é uma das fases que a gente está falando do Met Gala. Uma insípida mediocridade caracterizou toda uma época da classe média. Raramente o corpo feminino havia aparecido de forma tão deselegante. Raramente a roupa masculina fora tão opaca, mas são décadas absolutamente importantes. Nelas, a personalidade adentrou o domínio público de um modo estruturado, entrelaçando-se com as forças da produção industrial através do médium das roupas. As pessoas levavam seriamente em conta as aparências uma das outras nas ruas. Acreditavam poder esquadrinhar o caráter daquelas que viam, mas o que viam era apenas pessoas vestidas com roupas cada vez mais homogêneas e monocromáticas. Descobrir uma pessoa a partir de sua aparência tornara-se, portanto, uma questão de procurar pistas nos detalhes do seu vestuário. Essa decodificação do corpo nas ruas, por sua vez, afeta a ponte entre palco e ruas. Os códigos de credibilidade a respeito das aparições nas ruas começaram a diferir fundamentalmente das crenças nas aparências do palco. Dessa forma, a burguesia cosmopolita estava tentando ver em termos comparáveis com a visão de Balzac, mas sua visão levava a um divórcio entre arte e sociedade. É interessante porque o Mauro Mendes Dias acaba falando isso, que o vestuário ele acaba dando uma posição discursiva, uma posição subjetiva para um sujeito a partir do vestir. E aqui, nessa época, as coisas começaram a ficar cada vez mais características. Interessante ele colocar também que foi uma época, digamos assim, chata na moda, a partir do que já havia sido visto por ela naquele momento histórico, mas a gente vê aí também muita opulência. Nessa época há um marco importante com relação à silhueta, principalmente quando a gente fala de um corpo feminino sendo vestido nessa época. Vou deixar uma imagem aqui para vocês sobre as silhuetas e o quanto é interessante a gente ver
um pouco dessa distorção no Met Gala, tá? A silhueta da era vitoriana era exatamente essa aí que vocês estão vendo. Estão percebendo alguma coisa? Pois é, todos os corpos magros, extremamente desconfortáveis, e inclusive isso era um ponto que chamava a atenção e que na verdade era quase que, bom, para você reconhecer que aquela mulher era uma dama, ela precisava ser muito delicada, mas também precisava estar com ombros caídos, num sentido de submissão, pálida, com veias aparecendo. Então, nesse sentido de um corpo frágil, quase doente, no sentido dessa vulnerabilidade, o que chama muita atenção e é extremamente difícil, né, pra gente enquanto mulher ler que aquilo ali era um ideal da época. Mas a gente não precisa ir muito longe ou ir para a era vitoriana para se dar conta desses padrões quando a gente percebe que a Kim Kardashian emagreceu cerca de 7 quilos em poucas semanas para entrar nesse vestido da Marilyn Monroe, o que é realmente assustador e não é a primeira vez que ela faz alguma coisa desse tipo para um evento como o Met Gala, né? O que é bem preocupante, na verdade, e acho bem problemático. Acho que isso não deveria nem ser notícia, porque gera gatilhos importantes, né, em pessoas com transtornos alimentares, enfim, como se isso fosse uma coisa a ser comemorada ou vangloriada. Não é, tá? Eu acho bem problemática. Nesse livro aqui que eu falei pra vocês, a autora Maria Alice Ximenes vai falar que o corpo feminino sofreu oscilações devido à sociedade e à cultura que corresponderam por meio da roupagem. Indício de um tempo em que pertencer a um espaço privado não se restringia apenas a estar dentro de casa, e sim dentro de roupas territórios, que apesar de oprimirem as mulheres, constituíram um valor erótico inegável. A essas mulheres que tinham esse corpo aprisionado, não só dentro de casa, mas dentro dos seus próprios corpos, com essas roupas que a gente acabou atualizando, né, durante o Met Gala, eram mulheres que também ocupavam um espaço por estarem vestidas dessa forma. Então a roupa ela vai ocupar um papel fundamental na comunicação subjetiva reprimida, pois é por meio dela que existe um diálogo da mulher com o mundo exterior. As mulheres estavam em dupla prisão. Ficavam trancadas em um espaço privado e também em suas roupas, verdadeiras embalagens de tortura, cujo exemplo mais significativo é a roupa interna, composta por espartilhos e saiotes. O diálogo da mulher se fazia pelas roupas e pelo código da sociedade patriarcal. Ela precisa ser tola, impotente e bela e assim se tornar o objeto máximo de consumo. Percebe-se a figura da mulher vestida tanto como sujeito quanto objeto. Isso é muito triste, né, gente? Mas se eu tirasse isso do contexto da era vitoriana e colocasse para os dias de hoje, vocês acham que ia mudar muito? No sentido dos padrões de beleza vigente hoje em dia, dessa produção estética constante, desse fazer um corpo por um meio de um objeto? Eu posso ir numa clínica e deixar o meu corpo dessa forma ou daquela outra forma? Enfim, será que hoje em dia também o corpo da mulher ele não usa espartilho de uma forma cotidiana, diária, mas existem outros espartilhos que são simbólicos pra gente nessa sociedade, que nos amarram? É importante a gente pensar que não eram todas as mulheres que se submetiam a essas questões, inclusive a Amelia Jenks Bloomer foi uma mulher que queria subverter, e isso é muito interessante e importante para a gente receber notícias disso, porque quando a gente fala de história, parece que é tudo muito homogêneo, né? Parece que, tudo isso aconteceu com todas as mulheres. E não. Amelia Jenks Bloomer foi conhecida como uma defensora dos direitos das mulheres já naquela época e do movimento de temperança. Mesmo que ela não tenha criado o estilo de reforma de roupas femininas, conhecida como bloomers, seu nome foi associado ao movimento por seu forte apoio desde o início. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês conhecerem a história dela. E é incrível a gente ver que existiam mulheres assim, lutando pelos seus direitos de simplesmente estarem confortáveis e conseguirem se movimentar de uma forma que não seja como está dizendo esse site aqui. A mulher deveria ser algo entre as crianças e os anjos, frágeis, tímidas, inocentes e sensíveis.
A fraqueza e a inanidade eram consideradas qualidades desejáveis em uma mulher. Era elegante ser pálida e desmaiar facilmente. Saúde de ferro e vigor eram características vulgares das classes baixas, reservadas às criadas e operárias. Então vejam só o quanto essa estética era extremamente eurocentrada, classista, enfim, é algo extremamente problemático. E, de novo, acho que a gente pode trazer para os dias de hoje essa questão, como que o nosso corpo é visto hoje em dia e o quão estranho a gente vê que em alguns movimentos da moda, algumas tendências vão voltando, o que isso está querendo dizer pra gente de alguma forma. Acho isso revolucionário quando a gente tem imagens como a da Victoria Lee e da Liso no tapete vermelho, usando um corpete. O casaco da Liso foi feito em 22 mil horas. Então, olha só o trabalho que deu esse visual dela. E ela estava incrível, perfeita, maravilhosa. Observar que esses corpos estão ocupando uma estética extremamente retrógrada e que tinha essa aparência que vinha desse lugar da fragilidade, e ver mulheres incrivelmente fortes ocupando esse lugar de destaque, ocupando essas roupas, ocupando esses espartilhos e ocupando seus corpos enquanto território é incrível. Se a gente faz esse olhar da história e percebe essa mudança, a gente vê o quão incrível é ver essas mulheres no tapete vermelho sendo vistas e sendo colocadas em um local de destaque, no qual elas deveriam ter sempre ocupado, né? Que interessante teria sido também se alguma artista, alguma mulher fosse com uma calça bloomer, causasse esse impacto ou esse estranhamento e a gente conseguisse fazer uma discussão também, né? Sobre a revolução desses corpos, sobre quebrar esses padrões, sobre essas outras mulheres que poderiam e mereciam estar nesse lugar de destaque, que era do conforto, dos direitos das mulheres, do direito a ter um corpo confortável em si mesmo e de representação dessas outras roupas que vinham no caminho de um outro lugar, né? Acho que ia ser bem legal. Os comentários também foram interessantes, daquelas pessoas que leram um convite, viram que tinha um dress code e que resolveram aparecer no tema. A gente precisa começar falando da Blake, porque eu não tenho palavras, essa mulher entregou absolutamente tudo, tendo referências ali da Estátua da Liberdade, trocando de cor, né, na escadaria do Met, foi sensacional, assim. Aí a gente teve a Sarah Jessica Parker, tivemos a nossa Carol Trentin, maravilhosa, bem imponente, mas agora eu preciso falar pra vocês que um dos meus looks preferidos foi o da Gigi Hadid. Eu amei esse casaco dela, eu amei o corset, a forma que ele foi usado, porque não parece que tá apertando ela, como foi da Billie Eilish, e eu acho que ela teve uma releitura muito interessante sobre esse aspecto aí da era vitoriana, sabe? Porque tinha toda essa opulência, essa extravagância, mas trazendo um ar de modernidade, com calças e assim, numa cor vermelha, um vinho que eu amei. Pra mim, ela, assim, bom, Blake Lively tá acima de todos e todos, mas assim, pra mim ela, tirando a Blake, né, foi o look que eu mais gostei, que eu mais achei interessante. Outro ponto legal e interessante é que algumas artistas optaram pela moda circular, que foi o caso da Billie Eilish, como eu já comentei com vocês, e ela também teve uma inspiração em um retrato que tá aqui, uma pintura super interessante. O vestido é exatamente igual e isso foi feito sem quase nenhum dano ambiental, assim, tudo reciclado, o que é muito interessante. Aí a gente teve a Emma Stone, que, assim, sinceramente, uma pena. Ela não leu ali o que tava pra ser colocado, né, no Met Gala, tudo bem. Mas isso foi uma releitura do vestido de noiva dela, então também não teve quase nenhum impacto ambiental. A Emily também foi com um vestido de 1990 do Versace. Não sei, eu acho que ela também não entrou muito no tema. E aí temos a nossa polêmica Kim Kardashian, que foi com apenas o vestido da Marilyn Monroe.
e ela precisou ser escoltada. Ela não usou esse vestido depois para comer, ela falou, né? Ela simplesmente colocou ali na hora, com guardas, todos usando uma luva branca. Ela não usou maquiagem corporal nem nada, porque é um vestido muito emblemático, né, para a história dos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que seria muito interessante se ela tivesse usado. Eu acho que ela roubou a noite também, roubou a cena por conta desse vestido ser da Marilyn Monroe, mas essa questão dela, de novo, né, ter usado o corpo aí pra emagrecer, pra entrar numa roupa, pra caber numa roupa, eu acho que não deveria caber mais nos dias de hoje. Ela poderia ter feito uma releitura, claro que não teria o mesmo impacto, mas a forma como ela se violentou para entrar nas roupas não é uma mensagem legal a ser passada pro público, para as pessoas de forma em geral, né? Eu acho que isso tirou o brilho dessa proposta dela. Enfim, os homens, no red carpet a gente tem esses memes aqui que vocês podem ver, sinceramente. Temos aí, né, aquele menino lá de Gossip Girl, que eu achei ele um pouco mais interessante. Temos Shawn Mendes, que foi de príncipe, que tava muito lindo, muito fofo. E uma aparição icônica, que é da Rihanna, que não foi, mas ela não precisou ter ido, meu anjo, porque eles fizeram uma estátua de mármore da Rihanna gravidíssima para estar presente no Met Gala. Fim. Incrível. Eu acho que é muito interessante esses eventos porque eles abrem pra gente uma oportunidade de olhar para o vestir com intenção, olhar para o vestir de uma forma crítica, não sendo tanto Miranda, gostei, não gostei, faz sentido, não faz, por mais que eu fiz isso aqui agora, porque é gostosinho a gente fazer isso, mas também ter um aprofundamento crítico, teórico, e pra gente aprofundar essas questões, né? A gente também pode pensar sobre essa temática e fazer interlocuções com os dias de hoje, com essas roupas enquanto território de aprisionamento ou de libertação. O quanto dessa era a gente acaba reproduzindo nos dias de hoje. Como que vocês se percebem com o vestir de vocês? Como que é acordar de manhã e escolher o que vocês vão vestir durante o dia? É nesse lugar de território de aprisionamento? É nesse lugar de libertação? O que vocês acham desse vestir? Eu acho que quando existe a oportunidade de um evento que seja tão grandioso, voltado para a moda, voltado para a criatividade, voltado para a subjetividade da escolha de cada um, é interessante a gente olhar também para as nossas escolhas e também estudar um pouquinho sobre moda e sobre esse universo que é incrível e extremamente necessário no nosso dia a dia. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, qual foi o look que vocês mais amaram. Eu vou deixar um post aqui como que vocês estão vendo, que é isso, né? Blake é isso. Rainha, dona do bom gosto. Um beijo, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E compartilha com alguém também que gosta do tema e que se interessou pelo Met esse ano. Um beijo e até mais.